Oi, eu me chamo Eliane, eu sou jornalista, hoje coordeno a comunicação da bancada do PT na Assembleia Legislativa e sou também secretária de comunicação do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Queria agradecer à Fundação Perseu Abramo esta oportunidade de dialogar com vocês para que possamos refletir sobre o tema da comunicação, esse desafio tão grande para nós de esquerda. Então, quero começar, estou com um livro aqui nas mãos, quero começar lendo umas frases para ver o que vocês acham, se vocês se identificam com elas. A propaganda política usa a linguagem dos ideais virtuosos para unir pessoas por trás de objetivos que de outra forma seriam questionáveis. A guerra contra o crime, a guerra contra a corrupção. Tá? Então, você cria um ambiente de unir as pessoas numa questão que seria considerada virtuosa, para depois, por trás, administrar interesses não tão virtuosos assim. Também aqui uma outra frase interessante. Divulgar falsas acusações de corrupção enquanto se envolve em práticas corruptas é típico da política fascista. Bom, estas e outras observações podem ser encontradas no livro Como Funciona o Fascismo, editado pela LPM, do Jason Stanley. Então, é uma leitura que eu recomendo logo de cara, porque quando a gente fala em organizar a comunicação e organizar a resistência dentro da comunicação, a gente tem que saber resistência contra quem, né? Então, acho que é bem importante a gente primeiro reconhecer quem é o adversário, qual é o poder de fogo desse adversário, qual é o tamanho, né? Qual é o poder econômico desse adversário, para que a gente possa, a partir disso, estruturar os nossos recursos financeiros, estruturais e humanos para produzir, dentro dessas condições, a comunicação mais eficaz na divulgação do nosso projeto, das nossas ideias e também para fazer a nossa defesa contra as acusações e as fake news que usam contra a gente no dia a dia. Então, essa é uma questão bem importante. Mas se a gente parar para pensar um pouco, assim, para avaliar, esse fascismo, ele se organiza de muitas formas, né? Não só através do governo, ele tem muitos canais para propagar suas ideias, sejam as suas ideias conservadoras, fundamentalistas mais diretas, sejam outras ideias no campo da economia, na imagem, sobre o poder público, né? Sobre se o que é público é bom ou é melhor do que o privado, na imagem sobre a esquerda, sobre os movimentos sociais, sobre os sindicatos, né? Esses movimentos sociais reúnem trabalhadores e trabalhadoras ou reúnem um bando de vagabundos, né? Essas e outras ideias são trabalhadas de formas diversas dentro desse poder de fogo desse império que tem organizado, né? Então, acho que era bem importante a gente entender e conhecer o que é isso. A gente está muito acostumado, nós de esquerda, a falar da mídia. Para nós, militantes de esquerda, é muito fácil reconhecer a grande mídia, o PIG, né, o Partido da Imprensa Golpista, como um forte adversário de um projeto democrático e popular, por defender os interesses primeiros do sistema financeiro, seja ele nacional ou internacional. Mas também é importante reconhecer que novos agentes se formataram com muita força na última eleição. Né? Nós tivemos o sistema financeiro, nós tivemos a grande mídia, mas nós tivemos também um papel importante e pesado que foi jogado pelas igrejas pentecostais, que ajudaram a fortalecer a pauta conservadora e também a eleger uma bancada mais conservadora e fundamentalista no Congresso Nacional, né, que cresceu muito em tamanho. Então, quando a gente fala nessas igrejas, a gente está falando
numa TV Record, por exemplo. Nós estamos falando num conjunto de rádio, Rádio Aliança, Rádio Esperança, um conjunto de rádios que se organizam em torno de igrejas. E também nós estamos falando de um poder de fogo muito significativo que eu queria citar de exemplo, que é esse jornal da Folha Universal. Esse jornal que ele é distribuído nas igrejas, na rede de igrejas universal, e não só para quem vai na igreja, mas é distribuído para quem passa na frente da igreja, e é distribuído também na comunidade, no bairro onde a igreja está inserida. Ele é distribuído de casa em casa. Ele é um jornal, ele tem formato de jornal, mas ele tem conteúdo de revista, como se ele fosse uma revista, e a tiragem dele, semanal, é de 1.800.000 exemplares. Toda semana, imaginem vocês, 1.800.000 exemplares sendo distribuídos gratuitamente com um conjunto de conteúdos de interesse da população, de uma forma em geral, mas com um tratamento todo sob o ponto de vista da igreja. Esta edição aqui, só para citar um exemplo, ela tem uma matéria de 2 páginas sobre um casal que estava em vias de se separar e que conseguiu recuperar o seu relacionamento depois de começar a participar dos encontros da terapia do amor da igreja. Então eles dão um depoimento do que eles mudaram, e basicamente o depoimento da mulher é um depoimento de quem aprendeu a não tomar a frente nas decisões, a não querer exercer o papel do homem na relação, que aprendeu sobre ser submissa ao seu marido. Então tem toda uma ideologia que está aqui sendo passada todos os dias, quer dizer, todas as semanas, e eu pergunto para vocês, qual é o jornal, a revista de esquerda hoje que tem 1.800.000 exemplares semanais, que chega em tantas casas todas as semanas? Então, acho que essa é uma questão importante de a gente trabalhar. Quando a gente analisa esse poder de fogo nas redes sociais, eu vou trazer também 2 exemplos aqui, que são trabalhados pelo Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Toda semana eles analisam quais foram as postagens no Facebook que tiveram maior engajamento, maior compartilhamento, número de comentários, e fazem um ranking destas postagens. No mês de abril, se nós pegarmos todas as semanas do mês de abril, a cada semana os 10 posts mais compartilhados ou com maior engajamento, envolvimento, destes 10 posts semanais, em torno de 7, 8 eram de páginas da direita. Vou dar um exemplo de 2 semanas. Na semana de 14 a 20 de abril, nós tivemos dos 10 posts mais compartilhados, comentados, 5 eram da página do Bolsonaro, 3 da página do MBL, 1 do Haddad e 1 da Manuela. Numa outra semana, dos 10 posts com maior envolvimento, 6 eram da página Vem Pra Rua, 3 do Bolsonaro e 1 do Boulos. Ou seja, eles conseguem ter um maior engajamento, um maior envolvimento, não só porque impulsionam, não só pelo poder econômico, mas porque também eles conseguem trabalhar uma espécie de ordem unida para todo mundo compartilhar e divulgar o mesmo conteúdo e não ter tanta proliferação de conteúdos diferentes, que também é um pouco uma marca das nossas páginas de esquerda. Um outro exemplo de estudos promovidos por esse laboratório da UERJ é a avaliação que eles fizeram da cobertura da mídia dos 100 dias do governo Dilma e dos 100 dias do governo Bolsonaro. Em todas as áreas analisadas, seja da economia, da política, da educação, em todas as editorias,
O número de notícias negativas dos 100 dias do governo Dilma é infinitamente superior aos 100 dias do governo Bolsonaro. Então, isso cria uma avaliação no senso comum, cria uma ideia, né, um sentimento de que o governo Dilma foi ruim e que o governo Bolsonaro está sendo um governo bom, né, mesmo que algumas pesquisas de avaliação já mostrem que esse governo tem um desgaste bem significativo para quem recém completou 100 dias. Mas então, para trabalhar assim algumas das questões desse poder de fogo dos nossos adversários, que é importante para a gente avaliar. Nesse cenário que tem um poder de fogo tão grande dos nossos adversários, que os nossos recursos financeiros são pequeninhos, que os nossos recursos humanos não são gigantescos na área da comunicação, né? Não temos grandes agências e múltiplas equipes de comunicação trabalhando à nossa disposição, é bem importante algumas questões assim que eu quero trazer para a nossa reflexão, né? É importante a gente ser objetivo, assertivo e criativo, porque nós precisamos gastar muito bem os poucos recursos que a gente tem, saber para onde direcionar os nossos recursos humanos, quais as prioridades que nós vamos estabelecer de ações, de atividades, de trabalho, e também acertar a linguagem, o conteúdo e em qual mídia que a gente vai usar esse conteúdo, né? Então, a gente tem que saber que conteúdo que a gente produz para o WhatsApp, que conteúdo que a gente coloca num panfleto, num jornal, no vídeo, e a linguagem que a gente usa, para que a gente possa ser mais eficaz no uso desses nossos recursos que são tão preciosos. E pensando nisso, nós no Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul organizamos um planejamento que nós estamos aos poucos colocando em prática de acordo com os nossos recursos financeiros e também com os nossos recursos humanos. Faz parte do nosso planejamento um manual para as mídias sociais. É um manual que nós estamos construindo, que nós queremos, a partir dele, fazer uma formação e criar uma equipe de multiplicadores e multiplicadoras para ir nos municípios realizar oficinas de redes sociais com a nossa militância. Porque hoje tem muita gente nossa que quer ajudar nessa batalha, né, que quer fazer uma trincheira no seu município e que, quer aprender como é que funciona mesmo o Instagram, qual é a melhor maneira de usar o Facebook, como é que faz uma live, né, o que é isso de stories mesmo. Então, a ideia é organizar essas oficinas e multiplicá-las a partir de um manual de uso em comum, assim, que dê dicas básicas sobre cada uma dessas ferramentas. Uma outra coisa que nós temos um projeto que queremos construir, a gente tem um canal do YouTube e um estúdio compartilhado para produção de conteúdos e de uma programação, uma grade de programação para esse canal no YouTube. Então, a ideia que a gente vem trabalhando é uma ideia de um espaço físico que vai ser cedido. O PT de Porto Alegre, por exemplo, já está vendo uma forma de viabilizar na sua sede, ou então, junto com algum movimento social ou algum sindicato, nós comprarmos esses equipamentos e montarmos uma grade de uso desse estúdio para gravação de programas diversos. Não só um programa da direção do partido, ou um programa da bancada, de um sindicato, de um movimento social, mas principalmente uma grade diversificada que possa atrair outros públicos para esse nosso canal. Por exemplo, nós temos vários militantes que são professores e professoras em pré-vestibulares populares. Então, a nossa ideia é ter um programa de aulas de reforço para vestibular, né? Que vão ali ter vídeos de português, de matemática, de física, de química, ter um programa de dicas para o Enem,
que é uma outra questão que a gente acha que seria bem bacana. Ter programa de cultura, programa sobre os talentos musicais do Rio Grande do Sul, programa sobre juventude, sobre igualdade racial, sobre feminismo. Então tem uma grade diversificada, programa sobre as questões ambientais, sobre como manter a sua própria horta em casa. Então, diversificar uma programação para que a gente possa dialogar cada vez com um número maior de pessoas. Então, essa é uma proposta. Nós também queremos organizar um grupo de checagem de informação, né, ter um grupo de pessoas que tenham algum tempo para dedicar, que na medida que a gente recebe as pessoas perguntando, olha, essa notícia é verdadeira, posso compartilhar esse conteúdo? Ou como é que a gente combate uma determinada fake news? Qual é a resposta? Então, a ideia é que a gente possa ter esse grupo de checagem ligado a um e-mail, que nós construímos um e-mail da Secretaria de Comunicação do PTRS, que é um e-mail para receber denúncias, né? Então, ele é o comunicaptrs@gmail.com, e através desse e-mail a gente quer fortalecer essa rede de combate à fake news e de divulgação das informações checadas, verdadeiras, corretas, porque às vezes a gente também acaba compartilhando coisa que não é verdade. Estamos trabalhando também com a ideia de reformular o portal do partido para que ele fique mais dinâmico e para que a gente possa ter mais pessoas, ter uma equipe múltipla de editores e editoras deste portal, dando mais autonomia para que as setoriais possam postar conteúdo e as regionais do PT também possam postar conteúdo nesse nosso portal. Falamos um pouquinho então sobre esses projetos, né, para refletir e também a partir das ideias que a gente está tendo aqui para a questão estadual, ver que outras ideias que podem ser desenvolvidas nos municípios, né? E que, por exemplo, assim, hoje no município nem todo mundo vai ter um site do PT, porque hoje o site é uma coisa mais cara para estar mantendo, mas nada impede de ter um blog. Um blog é uma coisa mais fácil, é uma maneira de divulgar artigo, divulgar opinião, divulgar conteúdo e que facilmente as pessoas conseguem fazer. Então agora, se falamos um pouquinho sobre a questão de ser objetivo e de ser assertivo, né, na escolha do projeto, de organizar os nossos recursos e onde gastar, queria falar um pouquinho agora sobre o tema da criatividade, porque eu acho que o tema da criatividade é muito importante. A gente envelhece também na forma de fazer as coisas, não é só na idade, né? Então, às vezes a gente vai fazendo do jeito que sempre fez e não renova, não inova, e não vê que algumas coisas deixam de ser atrativas, porque hoje na era que tudo é tão instantâneo, que as pessoas podem ver coisas em segundos na tela do seu celular, então hoje não é tão fácil assim atrair a atenção das pessoas e atrair a atenção por um tempo maior. Então, algumas dicas, por exemplo. Todo mundo já deve ter assistido algum vídeo, se não assistiu, deve assistir, do Porta dos Fundos, do Embrulha para Viagem, que são vídeos que usam o humor para fazer a crítica na política. Um outro que eu recomendo é do Amada Foca, que é feito por estudantes de jornalismo e que também faz uma crítica política semanal em 1 minuto, 2, e com humor, com leveza, que prende a atenção de quem está assistindo. Então, o humor, ele é hoje uma maneira de atrair a atenção das pessoas, né? Ah, mas eu não tenho como fazer um vídeo engraçado, eu não tenho como montar um roteiro, não sei montar um roteiro. Bom, mas quanto meme é feito, né? Quanta piada você associa, às vezes, para fazer a crítica política. Então, às vezes, pode fazer um vídeo que tu vai começar contando uma piada ou fazendo referência a um meme, alguma coisa que, de uma maneira bem humorada, fez a crítica. Daí, uma outra questão, assim, para a gente refletir. Nós, hoje, ainda nos organizamos muito através de atos, né? Fazemos atos
públicos em ruas, em praças, em esquinas, para defender a democracia, para pedir o fora Temer, para dizer fica Dilma, para defender a reforma, defender contra a reforma da Previdência e defender o nosso direito à aposentadoria, mas são atos. E a pergunta que eu faço quem ouve as falas desses atos? Atos com 10, 20, 30 pessoas falando uma atrás da outra. Quem presta atenção no que está sendo falado? Não estou dizendo com isso que esses atos não tenham valor. Quando nós concentramos muitas pessoas na rua, é uma forma de nós, de certa forma, obrigarmos a mídia tradicional, a mídia burguesa, a abrir espaço de cobertura para as nossas atividades e para o recado que a gente quer passar para a sociedade. Mas de que forma que a gente dialoga com a população? Nós estamos agora com 2 temas que são muito importantes. Nós estamos aí com o tema da reforma da Previdência e o tema das privatizações, que são 2 temas muito fortes aí, que estão pegando em todo o país. E como é que a gente faz para dialogar com a população? Será que é só através de ato? De que outras formas que nós podemos fazer isso? Se nós pegarmos 2018, segundo turno da campanha, nós tivemos aquela experiência tão bonita, né, que os artistas tiveram a iniciativa de fazer as banquinhas, né, trocam um pedaço de bolo por um dedo de prosa, trocam um cafezinho, uma xícara de café, ou aqui no Rio Grande do Sul, né, trocam um chimarrão, uma cuia de chimarrão por um dedo de prosa. Essa mesma experiência não pode ser usada para falar da aposentadoria? Nós não poderíamos também trocar, né, uma fatia de bolo, alguma coisa, para falar sobre o futuro da aposentadoria das pessoas? Não seria uma forma de chamar as pessoas para conversar e entender o que está acontecendo? Na bancada, eu vou falar um pouquinho assim, comunicação do PT, da bancada, já que eu exerço as 2 funções aí. Na bancada, como tem o abaixo-assinado em defesa da aposentadoria e contra a reforma da Previdência, para trabalhar, os nossos mandatos trabalharem assim as bancas de coleta de assinatura, nós estamos construindo baralhos de tarô. Então, nós vamos, cada mesinha, o pessoal vai ter um kit do baralho de tarô, que é o tarô da aposentadoria, onde a gente vai convidar as pessoas a tirarem uma carta para ler o futuro da sua aposentadoria. E para cada carta, é claro, tem uma mensagem, né, a respeito do qual é o futuro da aposentadoria com essa reforma da Previdência, caso ela passe. Então, também é uma maneira de dialogar com as pessoas, de mexer com a curiosidade, de mexer com o lúdico, porque o lúdico é uma forma de dialogar com as pessoas, porque o lúdico é uma questão muito prazerosa para as pessoas, é uma forma todo mundo aprende mais facilmente através do lúdico, né? Na educação se trabalha muito essa questão do lúdico. Então, ainda sobre o tema da reforma da Previdência, a gente deve, claro, seguir fazendo grandes atos fortes para mostrar a força e como é grande o número de pessoas que estão defendendo nas ruas a sua aposentadoria. Mas a gente também pode fazer piquenique, roda de samba, roda de capoeira em defesa da aposentadoria, sarau, batalha de hip hop, oficina de teatro. Então, tem uma série de coisas que a gente pode fazer e talvez com isso conseguir se comunicar com pessoas que não vão parar para ouvir o que está sendo dito num ato, né? Até porque muitas vezes as pessoas que vão falar se empolgam e gritam bastante, então nem todo mundo ouve. Ainda da nossa reflexão aqui, eu vou trazer assim uns pitacos a respeito dos grupos de WhatsApp. Logo que passou a campanha eleitoral, todo mundo saiu com aquela febre, né? Depois dessa lavagem aí das fake news via WhatsApp, dos pacotes de envio, de toda aquela denúncia que teve do uso que o Bolsonaro e que os empresários fizeram dos grupos de WhatsApp, teve todo uma espécie assim de apelo assim na nossa militância de que, bom, agora temos que criar grupos de WhatsApp, temos que criar muitos grupos de WhatsApp para sair da bolha. Bom, e como é que a gente sai da bolha?
né? Não tem uma receita de bolo para sair da bolha, mas tem algumas questões que a gente precisa trabalhar. Primeiro, nós precisamos, para sair da bolha, falar muito bem com a nossa bolha, manter a nossa bolha muito bem informada. Então, se a nossa bolha está bem informada sobre o nosso programa, sobre as nossas ações de partido, sobre as nossas ideias, sobre o que nós estamos defendendo e fazendo, ela vai ter mais condições de nos defender nos diferentes grupos que participa, de divulgar as nossas mensagens e de combater o que é fake news, porque vai estar mais ligada que aquilo ali é fake news. Então, uma primeira questão importante é que a gente precisa se comunicar muito bem com a nossa bolha. Sobre criar grupos. Que grupos que a gente vai criar? Bom, grupos que dialoguem com pautas que são do interesse da vida cotidiana das pessoas. As pessoas vão nos ouvir mais ou vão estar mais abertas ao diálogo conosco se estes grupos que a gente quer convidar as pessoas para participar dialoguem com coisas que afetam a sua vida. Por exemplo, um grupo de estudantes de ensino médio para trocar dicas sobre o Enem. Né? Dicas, macetes, como estudar para o Enem. Este grupo, na medida em que ele vai tratar do Enem, ele vai estar permanentemente falando sobre a universidade pública, sobre vestibular, sobre universidade pública, sobre vaga na universidade pública, sobre recursos para a universidade pública. Então, sem necessariamente ele ter que fazer aquele discurso político direto, mas vai permitir, no contexto das dicas para o Enem, que as pessoas possam fazer a avaliação do que está acontecendo com a universidade e possam comentar isso de uma forma a compreender melhor o que significa ter um governo que corta recursos para a universidade pública. Um outro exemplo é um grupo de pessoas que possuem carro para trocar informações sobre quais são os postos de gasolina na cidade onde o combustível está mais barato. Vai discutir permanentemente a política de preços dos combustíveis. Vai entrar aí debate de caminhoneiro, porque vai ter caminhoneiro do grupo que também dirige, que também vai dar dica onde é que o óleo está mais barato, onde é que está mais barata a gasolina, onde é que está mais... Então, são maneiras de discutir temas da política nacional, mas de uma forma que afeta diretamente o interesse da vida das pessoas. Então, eu citei esses dois exemplos, poderiam ter outros, né? Que eu acho que eles ajudam bastante, assim, a gente pensar em formas de sair da bolha, mas de sair da bolha mesmo, dialogando com os temas e fazendo com que a política seja uma consequência do debate dos problemas da vida da pessoa. Uma outra questão também, que poderia ser um grupo bem interessante, imagina um grupo sobre preço de medicamentos. Qual é a farmácia que está com alguma promoção de algum medicamento de uso contínuo, que as pessoas precisam ter medicamentos pediátricos para quem tem filho, né? Hoje os remédios são tão caros e as pessoas têm tanta dificuldade com isso. E imagina se esse grupo tratasse não só de medicamentos das farmácias, mas tratasse assim, medicamentos, chás caseiros, medicamentos caseiros, né? Sobre um grupo que tratasse das feiras da cidade. Olha, hoje tem feira no lugar tal produto está em promoção, olha lá, o tomate que está muito caro no supermercado, na feirinha está custando menos. Então, um grupo sobre as feiras da cidade interessaria provavelmente a muitos homens e mulheres, né, que são responsáveis pelas compras no dia a dia da casa e que gostariam sim de saber onde comprar produto mais saudável e mais barato. E com isso você está discutindo política de preço, você está discutindo salário, quanto que seu salário conseguiu comprar, o que deu para comprar esse mês, né? Dá para fazer uma série de comparações. Então, deixo essas dicas a respeito aí dos grupos de WhatsApp, né? Não como algo a ser feito ou perseguido, mas como algo para a gente pensar. Sobre o Facebook,
Eu acho que é interessante assim a gente tratar na questão do Facebook, principalmente quando a gente fala assim dos nossos mandatos de vereador, de vereadora, de prefeito, prefeita, deputado, deputada, que a gente tem as nossas páginas e que a gente produz os nossos conteúdos, a gente falar um pouquinho também sobre quem vai ver esses conteúdos na página e a gente tentar fazer o exercício de quem está lá do outro lado assistindo. Eu vou passar aqui do meu celular umas imagens para vocês olharem para a gente pensar um pouquinho sobre elas, tá? Esta aqui é uma imagem, vamos botar aqui para todo mundo ver, aqui, de um grande evento. Opa, aqui tá pegando a luz e tá dando reflexo aqui, ó. De um grande evento, que se vocês olharem, vocês vão ver que o público está dividido por espaço. Epa, ô dona Eliane, deixou aqui. Tá dividido por espaço, né? Cada público num espaço diferente. Quem acessa, quem fotografa, que imagens que são geradas de quem está participando desse grande evento, né? Essa é uma pergunta que fica. Num molde, né, que tem normalmente cercadinho lá, aqueles eventos que tem o cercadinho, onde os fotógrafos da grande imprensa conseguem acessar, fazer imagem de pertinho e as pessoas assistem de longe. Daí eu vou passar aqui agora uma segunda imagem, que ela é quando o Papa foi lá indicado. Vocês conseguem ver que as pessoas estão todas perto assim, todo mundo que está perto, de novo, todo mundo que está perto e fotografando e filmando o Papa, né? As pessoas estão ali fotografando, filmando o Papa. Então, essa é uma nova realidade. Você diz, essa é a realidade hoje. Mas será que essa é a realidade hoje? Ou será que a realidade hoje já é esta daqui? Vocês conseguem ver? Hillary Clinton e todo mundo de costa para Hillary Clinton para fazer selfie e mostrar que estão pertinho da Hillary Clinton. Então, hoje as pessoas vão nos shows, nos jogos de futebol, nos espetáculos, no teatro, e elas passam, às vezes, uma boa parte do tempo de costas para o evento principal, para fazer selfies e mostrar que elas estão lá. Mais importante do que o registro da atividade é mostrar para as outras pessoas, para a sua rede de relacionamentos que ela estava lá. Então, não basta ir no show do meu artista, eu tenho que fazer um selfie, o artista lá no fundo, mas quem é que está em primeiro plano, quem é a pessoa principal nessa cena? É o eu, é a pessoa em si. Então, por que eu trago essa reflexão? Porque talvez nas nossas páginas nós precisamos também fazer uma mudança de linguagem, ter essa linguagem de reconhecer que as pessoas precisam se enxergar nos nossos meios de comunicação, nas nossas redes sociais, que elas entram nas nossas redes sociais não para nos ver, mas para se verem. Então, às vezes mais importante do que um vídeo da Eliane falando por que é ruim a reforma da Previdência, na página da Eliane apareceu um vídeo onde ela convidou 5 amigos e 5 amigas para dizer por que eles acham ruim a reforma da Previdência. Bom, já vou garantir que 10 pessoas vão assistir esse vídeo, né? As 10 que gravaram vão querer se ver para ver se ficaram legal ali na página. Então, é importante ter mais esse processo de interação, das pessoas se enxergarem, porque as pessoas hoje elas buscam muito um espaço de escuta, elas querem que alguém as escute, elas querem saber que alguém se importa com o que elas pensam, elas querem se ver, porque se elas se veem nos espaços é porque aquelas pessoas que abriram o espaço para ela, que abriram os espaços para elas, se importam com elas. Então, acho que essa é uma questão assim que a gente precisa refletir sobre isso. E por fim, para não ser muito chata, uma última questão que eu queria falar, eu quero trazer aqui uma experiência que eu vivi em 2016, porque por esse trabalho que eu desenvolvo, tanto na comunicação do PT, quanto o meu trabalho na comunicação da bancada, eu também colaboro com a comunicação da Frente Brasil Popular aqui no Rio Grande do Sul. E em 2016, nós constituímos uma série de grupos
bem amplos, né, em defesa da democracia, grupos que se organizaram contra o golpe em diversas áreas. Então, nós tínhamos o grupo da cultura pela democracia, o grupo da comunicação pela democracia, educação pela democracia, mulheres pela democracia, e eram grupos que os conteúdos foi acordado que eram grupos para tratar da nossa luta contra o golpe, né? E que depois viraram grupos em comum do Fora Temer, mas tudo na luta contra o golpe em defesa da democracia. E o que aconteceu no segundo semestre de 2016 com estes grupos? A nossa militância que estava ali, junto com a militância do PSOL, do PCdoB, do PDT, militantes que não eram de partido nenhum, o que a militância petista começou a fazer no segundo semestre de 2016? Cada um começou a postar o material de campanha do seu candidato a vereador, da sua candidata a vereadora. Logo que postaram os primeiros, algumas pessoas disseram: este grupo não é para esta finalidade. E o que fez a nossa militância diante dos primeiros alertas de quem não era do PT, que o grupo não era para publicar conteúdo de campanha de candidato a vereador e vereadora? Ignoraram solenemente e continuaram postando. Resultado, as pessoas que não eram do PT começaram a sair dos grupos. E esses grupos viraram grupos praticamente só de petistas. E então a gente tinha ali um grupo diverso, uns grupos que construíam e que, pelo comportamento nosso, nós acabamos de alguma forma expulsando as pessoas do grupo, porque elas foram se retirando, não nos aguentaram com a nossa disputa de material das nossas candidaturas, né? E eu trago este exemplo porque não adianta nada a gente pensar em criar grupos fora da bolha se depois no dia a dia a gente começar a publicar os materiais dos nossos mandatos, dos nossos vereadores, das nossas vereadoras e fazer com que as pessoas saiam do grupo porque a gente desvirtuou. E uma das coisas que fez com que os grupos pró-Bolsonaro funcionassem bem, e isso aparece no estudo que foi feito sobre estes grupos, né? Uma das coisas que fazia funcionar é que cada administrador ou administradora do grupo tinha pleno poder de tirar fora do grupo quem não cumpria as regras, né? Imagina se a gente faz isso, né? Bem capaz, olha só que autoritarismo, tirar do grupo alguém que não cumpre regras, né? Isso é muito autoritarismo. Bom, mas será que não é um gesto autoritário também impor ao grupo um conteúdo que não faz parte do que foi acordado coletivamente? Para a gente pensar e refletir, porque é muito importante que a gente zele pelas regras dos grupos que a gente crie para que as pessoas fiquem neles, para que elas permaneçam e dialoguem conosco. Muito obrigada pela oportunidade de diálogo, fico à disposição aí para quem quiser conversar mais a respeito.